Olá, meu amigo, minha amiga. Então vamos lá para o nosso curso livre de filosofia. Eu sou Oswaldo Neto, o seu professor, e nessa aula, aula 3, nós iremos falar sobre os pré-socráticos ou os filósofos da natureza. É aquela escola filosófica que antecede Sócrates, que antecede os filósofos que criaram, ou melhor, que deram início à filosofia de uma forma mais estruturada. Porém, nos filósofos da natureza, nós já encontramos pessoas, nós já encontramos o ser humano fazendo questionamentos, se perguntando através do logos, através da razão, ok? Porque antes, na aula anterior, nós vimos falar dos mitos. Tudo que acontecia no cosmos, na cosmologia, que é o estudo do universo, o estudo de como que surgiu o universo, de como que as coisas acontecem, sobre os planetas, sobre as estrelas, enfim, sobre o universo em si. Na verdade, esses mitos antes dos filósofos pré-socráticos, eles explicavam esses conceitos, eles explicavam esses acontecimentos à luz dos mitos, à luz da religião, da religiosidade. Então, se você não assistiu a aula onde eu falo sobre a mitologia, corre lá e assiste. Assiste para você entender como que isso era, como que isso acontecia. Porque a filosofia, os filósofos, as pessoas que buscam, na verdade o ser humano em si, como eu já disse, ele busca respostas para as perguntas mais importantes, tá? São as 5, eu costumo dizer que são as 5 perguntas mais poderosas. São as 5 perguntas que controlam o ser humano. São as 5 perguntas que determinam a nossa vida aqui na Terra, que determinam a nossa vida aqui nessa existência. São as 5 perguntas mais importantes. Então esse questionamento a essas perguntas foi que deu início ao pensamento filosófico. E por isso, você que está fazendo esse curso de filosofia, que na verdade nós estamos introduzindo através da história da filosofia, através das escolas filosóficas, porém, nós iremos trabalhar o pensamento filosófico a respeito da nossa vida, da nossa existência, das nossas relações sociais, das nossas relações familiares, visto que a nossa sociedade, visto que a nossa estada aqui nesse mundo, a nossa vida, ela tem passado por constantes mudanças, constantes questionamentos, e isso de uma forma até juridicamente legal. Pessoas criando leis para explicar situações, pessoas militando em causas a respeito de regras, padrões de convívio, e por isso que nós, através desse curso, nós nos tornaremos revolucionários, porque precisamos fazer algo diferente. Precisamos entrar nessa seara, defender os nossos direitos, mas para isso nós precisamos ter uma base de pensamento, uma base filosófica, uma base de como construir um pensamento filosófico que vá de encontro para a transformação da nossa sociedade. Então, nessa aula, nós veremos os filósofos da natureza, ou os pré-socráticos, os primeiros, digamos assim, filósofos. Porque, como eu já disse, filósofo não é aquele que tem uma faculdade de filosofia. Filósofo é todo ser humano que, vez ou outra, se depara com as 5 perguntas mais importantes na Terra.
São as 5 perguntas que, se você não obter respostas, e deixa eu lhe dizer, através da filosofia, você não terá essas respostas. Parece utópico isso que eu estou dizendo, parece contraditório isso que eu estou dizendo. Porém, é a maior verdade que existe, porque você não vai encontrar respostas a essas perguntas na filosofia. Você vai encontrar um princípio de questionamento, um princípio de reflexão, porque a filosofia, ela é uma matéria provocadora. Ela não é uma matéria respondedora. Não, ela não é uma matéria que te diz isso é isso, aquilo é aquilo. Não, ela é uma matéria que vai instigar a sua curiosidade, que vai instigar você a ponto de que, refletindo, ponderando e analisando, você terá respostas plausíveis para a sua conduta aqui nessa existência, aqui nessa Terra. E quais são essas 5 perguntas? E eu vou estar falando melhor sobre elas em outros vídeos, mas aqui eu quero deixar no ar para você. É a pergunta que você e eu, e os filósofos, e os mitos fizeram e tentaram responder. Quem sou eu? Quem sou eu? É uma pergunta terrível. Terrível. Que diz respeito à essência. Que diz respeito a quem eu sou. Quais os meus valores? Qual a minha cultura? Qual a minha família? Quem que é o Oswaldo Neto? A segunda pergunta é: de onde eu vim? De repente, eu me encontro num corpo, me encontro em uma família, eu tenho um nome, eu tenho uma história familiar. De repente, como diz o ditado, eu começo a me entender por gente. E a partir do momento que eu me entendo por gente, eu fico pensando, tá, mas de onde que eu vim? De repente eu existi? Eu não me lembro de onde eu vim. Eu só me lembro que de repente eu me entendi por gente. Então essa é uma pergunta extremamente poderosa e extremamente difícil de responder. Como eu já disse, a filosofia talvez e com certeza não responderá. A religião responde. As religiões respondem. Se você for hoje em uma religião, uma doutrina, em um dogma, em uma teologia sistemática, você encontra a pergunta para essas respostas. De onde você veio, quem é você. E isso é interessante, sim, é muito importante você ter uma religião. Mas o mais importante é você lidar com a verdade, com a racionalidade do logos. Porque, como eu disse, contra crenças não há fatos. Contra fatos não há argumentos. Agora, contra crenças não há fatos. Então busque a sua verdade. Porém, não ache que a sua verdade deve ser a verdade de todos, ou não se ache. Não acha que você é o cara, que você é foda porque você tem uma religião e que você é melhor do que os outros. Não, não faça isso. Porque isso é dar um tiro no próprio pé. É cuspir no próprio prato da existência cosmológica da filosofia. Porém, a terceira pergunta é: por que eu estou aqui? Meu Deus, por quê? Por quê? Sabe, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ser homem, eu não pedi para ser mulher, eu não pedi para ser loiro, eu não pedi para ser moreno, eu não pedi para ser branco, eu não pedi para ser negro. Não, eu não pedi. Por quê? Por que que eu tô aqui? Por que que eu vou passar aqui, sei lá, 100 anos, 80 anos? Qual que é a razão de estar? Qual que é a razão de eu estar aqui nessa terra, nesse contexto, nesse país
nessa cidade, nessa comunidade? Por quê? Já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Qual que é o propósito da sua vida? Essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta: o que eu posso fazer? Qual é o meu dom? A necessidade mais básica de um ser humano é se sentir importante. E nós só conseguimos essa importância, essa significância através dos nossos dons, dos nossos talentos. E para a filosofia, e eu vou explicar isso mais tarde, isso era dádiva dos deuses. Nascer com a oratória, nascer com habilidade, nascer com um certo tipo de dom, isso era dádiva dos deuses, era a forma que eles explicavam. Mas sendo um profissional de desenvolvimento pessoal, de coaching, eu posso te dizer que uma habilidade você desenvolve. O que você pode fazer? Talvez você ainda não se descobriu. Talvez você ainda não sabe, já fez tanta coisa na sua vida. Tanta coisa, já fez muita coisa. Já pulou de muito em muitos galhos. Mudou de emprego, mudou de relacionamento, mudou de tudo. E não se encontra. Por quê? Porque você ainda não sabe o que você pode fazer. Qual que é a contribuição que você vai deixar para as próximas gerações? E a quinta pergunta é: para onde eu estou indo? O ser humano, ele, dentro de si, tem uma semente da ambição, da competitividade, da singularidade. Nós queremos ser singulares. Como eu já disse, especiais. E isso fez o homem, como diz a Bíblia Sagrada, comer o fruto da árvore da vida. Porque a serpente ali no jardim do Éden falou para Adão, falou: meu amigo, seguinte, sabe por que Deus não quer que você come daquela árvore ali? Porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal, cara. Se você comer, você vai ficar igual Deus. Ele falou: meu amigo, eu vou comer esse trem. Quero pôr, vou ficar igual Deus. Vou ficar bonito, vou me destacar, vou ser diferente, vou ser o cara. E ele foi lá e comeu. Por quê? Quer ser importante, quer ser singular, ele é ambicioso, ele quer ser bonitinho, ele quer tapinha nas costas, ele quer reconhecimento. Esse é o ser humano padrão médio. E aí, nós queremos buscar e saber para onde que nós estamos indo. Meu Deus, será que o mundo vai acabar? Será que eu vou pro céu, vou pro inferno, vou pro purgatório, vou pra... Desculpa o francês, puta que pariu. Para onde que eu vou? Você entendeu? Para onde que eu tô indo, meu Deus? Oncotô, proncovô. Essa é a máxima do coach. E o coach, como eu já disse nos meus cursos, o coach, ele é uma matéria socrática, a maêutica, a habilidade de fazer perguntas. Oncotô, poncovô. Essa é a essência do coach. Então, essas 5 perguntas são as perguntas básicas, as perguntas mais poderosas que existem, tá? E aí, depois dos mitos, os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, eles começaram a olhar para o cosmos, para a physis, que é a natureza, o cosmo, que é o universo, e começaram a se perguntar: será que não existe uma matéria, uma substância, algo que seja indivisível, ou melhor dizendo, que esteja presente em tudo? E foi aí que eles começaram a se questionar sobre o arqué,
que é essa matéria indivisível ou presente em todos os seres humanos. Então, esses filósofos, eles começaram a produzir variadas explicações para esses fenômenos, sabe? E eles começaram a pensar e a refletir sobre a conduta do ser humano em relação à natureza, ao cosmos. E o primeiro deles, e eu quero falar rapidamente sobre eles, tá? E como de praxe eu vou deixar para você estudar, porque esse não é um curso que você vai decorar nada, mas você vai ter que estudar. Um filósofo é aquele que é curioso, é aquele que busca, é aquele que vai atrás. Você entendeu? Então, os filósofos da natureza, ou pré-socráticos, eles estudavam a relação do cosmo, da cosmologia, com a physis, que é a natureza, que é a física, e daí começou a surgir a física, pensando no arqué, que era uma substância que estaria ali em todos os seres humanos, em todas as coisas. Bom, então, dividindo aqui os pré-socráticos, nós podemos dividir em algumas escolas, tá? Mas isso é só para título de estudo. A escola jônica, onde se encontra Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito. A escola pitagórica, a escola eleática, com Xenófanes, Parmenides, a escola da pluralidade, com Anaxágoras, Empedocles e Demócrito. Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro filósofo dentro de uma cronologia. Ele é considerado, dentro da tradição filosófica e historiográfica, o primeiro filósofo. Então ele nasceu na colônia grega chamada Mileto, situada na Jônia, por isso a escola jônica. E ele sabe, foi uma escola onde eles estudavam os números também, a matemática, a astronomia, e ele viajou demais para o Egito. Ele conhecia ali a questão do Nilo, a questão do Egito, e ele foi muito conhecido dentro da matemática, sabe? Ele foi muito conhecido também pela questão de ter conseguido medir as pirâmides através da altura das pirâmides em relação à sombra. Então, ele foi muito conhecido dentro da própria matemática. E ele começou uma investigação com a seguinte pergunta: qual é a origem de todos os seres? O arqué. E ele concluiu que a água era a origem dos seres. E ele também afirmou que o mundo flutua sobre a água. Tudo estava relacionado com a água. Então a água era essa matéria que estava presente na natureza, estava presente no cosmo, era o arqué. Então, Tales de Mileto, e depois você pode aprofundar o estudo em Tales, tá? Ele fala que a água, ele trouxe esse pensamento de que a água era essa matéria indivisível, ok? Depois, em Mileto também, veio outro filósofo pré-socrático, que era o Anaximandro. E o Anaximandro, ele é considerado o segundo filósofo da Grécia. Ele foi discípulo de Tales e compôs o Tratado sobre a Natureza, que você pode pesquisar depois. Ele também se dedicou a atividades de astronomia, geografia, matemática, e ele rejeitou a água como sendo o elemento primordial de todas as coisas. Para ele, Anaximandro, ele falou: não, o princípio de todos os seres é o apeiron, que pode ser traduzido como indeterminado, ilimitado. É uma substância que não está fixada em nenhum elemento palpável da natureza. É uma espécie de massa, o elemento informe, anterior às distinções entre os contrários, como o frio e o quente, como a terra e a água. E esse princípio ele é inesgotável e gera infinitos mundos que existem e que um dia perecerão e serão substituídos por outros. Então, ele também faz esse questionamento. Porém, ele chega a essa conclusão: não, é o apeirol, que é uma substância assim
que ela não é conhecida, ela não é palpável, mas ela está presente como se fosse um sopro de vida, como se fosse o ar, mas não é, tá? É como se fosse uma substância assim que você não consegue enxergar. Por quê? Porque depois veio o Anaximenes, que dizia, não, é o ar. É o ar. O ar, dentro desse questionamento, dentro dessa reflexão a respeito do que era formado todas as coisas, Anaximenes veio com a questão do ar. E ele discordou de Tales e Anaximandro com relação ao princípio que deu origem a todos os seres. Ele falou, não, é o ar, a pneuma, é o invisível e infinito. Escolheu o ar em função da sua importância pela manutenção da vida. Porque ele dizia assim, não, mas o ar, ele é vida. Ele está em tudo. Sem o ar nós não respiramos. Sem o ar as plantas não respiram, nada é formado. E a cosmologia de Anaximenes afirmava que a Terra e os demais planetas eram planos. O princípio que anima o homem e o dirige, a sua alma, também é ar. Então ele falava que a alma do homem era o ar. Depois de Anaximenes veio também, na região da Jônia, da escola jônica, o Heráclito de Éfeso. E ele era chamado de O Obscuro. Ele era uma pessoa meio enigmática. E ele foi um dos pensadores mais importantes dessa filosofia pré-socrática. Para Heráclito, o princípio de tudo era o logos pir, ou logos fogo. Sabe? Era o fogo, um princípio divino, aquilo que queimava por dentro. O fogo foi escolhido por representar o dinamismo e o movimento que está presente em todo o universo. Ele inovou ao identificar como o logos, ou seja, como o pensamento, a razão universal que governa tudo. A natureza é um cosmo, um todo ordenado, porque a sua origem encontra-se uma razão que confere dinamismo, medida, proporção e regularidade. Ele afirmou que o Deus é dia-noite, inverno-verão, guerra, paz, saciedade, fome, todos os contrários. Passa por mudanças, do mesmo modo que o fogo. Olha só, a marca emblemática do seu pensamento é a concepção de que tudo está em constante fluxo. O cosmo é visto como um rio que está fluindo, sabe? No qual não se pode entrar duas vezes. E ele deixou essa frase célebre, que é: o mesmo homem nunca se banha no mesmo rio outras vezes. Por quê? Porque não é a mesma água. Se você entrou e saiu, tudo flui, sabe? Tudo é fluido. Então, ele escolheu o fogo, o Heráclito, como sendo o arqué, como sendo a substância que estava em todos os seres humanos, em o cosmo que estava na natureza, que também estava na physis. Passando agora, nós tivemos também a escola pitagórica, com Pitágoras de Samos. Pitágoras, ele foi uma figura emblemática. Ele foi um dos mais importantes, um dos mais famosos. Ele tinha uma escola, ele tinha discípulos ali, uma comunidade que se denominava pitagóricos. Ele estudou muito em relação aos números, ele contemplava o universo. Ele acreditava na pré-existência, na imortalidade, na transmigração da alma. Ele tinha abstenção em relação à carne, a matar animais. Ele era uma pessoa diferenciada ali na sua época. E a ele é dado também muito crédito a respeito da matemática. Porque Pitágoras, e hoje você tem até, por exemplo, numerologia pitagórica. Então ele falava que os números eles tinham sentidos, eles tinham alma. E que os números eles estavam antes mesmo do que o homem conseguiu descobrir ou conseguiu catalogar ali
os números. Então, ele estudava muito, tá? E de acordo com os seus pensamentos, ele falava que todos os seres eram números. Era o que os gregos chamavam de aritmos. Então, tudo era número, tudo era matemática, tudo estava relacionado aos números. Então, ele concebia o número como um ser, sabe? Uma realidade objetiva, e não como um produto ou uma abstração da razão. Percebeu que o comportamento regular de determinados fenômenos pode ser interpretados por termos numéricos, quantitativos. Por isso escolheu o número como princípio de todos os seres. Pitágoras acreditava que o princípio, que o arqué, que a partícula indivisível em todos os seres eram os números. E por isso até hoje existe a numerologia pitagórica, e também existe a numerologia cabalística judaica. Então, os números realmente são muito importantes e foram muito estudados, sabe? A aritmética, a matemática, a numerologia. Depois de Pitágoras, nós tivemos também Xenófanes, lá na escola eleática, sabe? Lá na Eleia. Então, o Xenófanes, ele já dizia o contrário de todos os outros. Ele falava, não, a matéria indivisível é a Terra. E você pode ver aí, nesse começo, a presença dos elementos, sabe? Dos 4 elementos. Água, ar, fogo, terra. Tinha também os números, o apeiró, mas eles tentando explicar o conceito, tentando entender a cosmologia. E o Xenófanes dizia, não, é a Terra. É a Terra, porque tudo que nasce da Terra e depois tudo volta para a Terra, tudo se desfaz, tudo vira adubo e tudo depois está presente também na natureza, também nas plantas. Depois tivemos também ali na Eleia o Parmenides. E ele começou a introduzir uma revolução no pensamento grego, sabe? Ele começou a tirar um pouco o foco da investigação da cosmologia para a ontologia, ou seja, a reflexão sobre o ser. Sabe, ele já começou a sair um pouco da tendência dos pré-socráticos e começou a olhar um pouco o ser, começou a olhar um pouco para dentro do ser humano. A filosofia de Parmenides não deixa lugar algum para a cosmologia, tais como os seus predecessores haviam concluído, sabe? Havia construído esse pensamento. Parmenides não acredita em qualquer crença no mundo que nos é revelada pelos sentidos. Ele não confiava nos nossos sentidos, na visão, na audição. Então ele falava que isso não dava uma impressão e não dava uma explicação muito verdadeira, muito confiável. A sua doutrina influenciou toda a especulação posterior, principalmente o platonismo. Então, ele começou a desvincular um pouco ali dos filósofos da natureza, olhando mais para o ser. E a expressão que sintetiza toda a sua ontologia, eu gostaria que você estudasse essa palavra ontologia, porque é o que vai dar início à verdadeira filosofia, ou melhor, a filosofia socrática, do pensamento socrático. O ser é, o não ser não é. Parmenides estabelece 2 caminhos para a investigação filosófica, o caminho da verdade e o caminho do erro. O caminho do erro investiga aquilo que não é, a ilusão, os nossos sentidos, e o caminho da verdade investiga aquilo que é o ser. Então ele fala que a ilusão é o que vemos através dos nossos sentidos, e a verdade é aquilo que vem de dentro, aquilo que vem do ser, aquilo que se apresenta ao pensamento através da luz da razão. Essa expectativa irá abrir espaço para o surgimento do segundo período da filosofia, como eu já disse aqui, que irá buscar a pura investigação racional dos fundamentos da realidade, olhando para dentro, olhando para o ser humano, olhando para o ser. Então, ele foi um filósofo ali da região de Eleia
um dos mais importantes para esse período, porque foi quem começou a tirar, a trazer, a desvincular essa tendência dos filósofos da época ali, dos filósofos ditos como filósofos pré-socráticos. E por último, vamos ver a escola da pluralidade. Por que pluralidade? Porque eram filósofos que não acreditam em apenas uma substância indivisível, mas acreditavam na pluralidade, ou melhor, na combinação de outras coisas, como água, terra, ar, fogo. Tudo era água, fogo, terra e ar. Eles estavam ali juntos. Eles estavam ali na mesma... construindo o ser, construindo a natureza. O filósofo Empédocles, ele veio trazer, digamos assim, uma resposta para os outros filósofos que estavam, cada um defendia uma substância. Ele falou, não é só uma substância, é a junção de várias ou de algumas substâncias, é a junção de água, de terra, de fogo e de ar. Depois veio o Anaxágoras e ele falou o seguinte: a natureza ela é composta de inúmeros pedacinhos imperceptíveis a olho nu. Tudo pode ser dividido em pedaços ainda menores, mas mesmo nos menores pedaços existe um pouco de tudo. Assim, pele e cabelo não poderia se originar de algo diferente, mas haveria um pouco de pele e de cabelo no leite que bebemos e na comida que ingerimos, dizia ele. Dois exemplos modernos podem talvez indicar como Anaxágoras construiu seu raciocínio. Como as técnicas atuais é possível usar laser para fazer chamados hologramas. Se um holograma reproduz a imagem de um carro, por exemplo, e depois esse holograma é desfeito, continuaremos a ver a imagem do carro por completo, ainda que tenhamos à mão apenas imagem do para-choque. Isso porque a figura do todo está presente em cada pequeno pedaço da imagem. Então, resumindo, ele dizia, não, tudo está em tudo. Tudo tem um pouquinho de tudo. Tudo tem algumas partículas ali indivisíveis que estavam em tudo. E o terceiro filósofo da escola da pluralidade foi o Demócrito, e um dos mais importantes desse período. Por quê? Porque o Demócrito ele concordava em partes com seus antecessores, ao afirmar que as mudanças na natureza não ocorreriam porque algo realmente se transformava. Ele presumiu que todas as coisas deveriam ser feitas de pedacinhos muito pequenos, invisíveis, eternas e imutáveis, e chamou esses pedacinhos de átomos. Átomo significa indivisível. Para Demócrito, era importante deixar claro que as coisas não podiam ser divididas indefinidamente em pedaços cada vez maiores. Se fosse assim, a existência desses tijolinhos semelhantes a peças de Lego não seria possível. Sim, se os átomos pudessem ser divididos infinitamente, a natureza seria diluída como uma sopa que vai ficando cada vez mais rara. Então ele dizia que o átomo era a menor partícula, não podia ser dividido, porém o átomo ele estava em tudo. Ele estava, é como se eram pedacinhos de tijolos ali presente em todas as coisas. Então, a palavra átomo surgiu nesse período. E foi muito importante porque a física se baseou muito nisso. Hoje a física quântica se baseia na questão do átomo, da existência dessa partícula, sabe? E lógico, hoje nós sabemos que existem partículas ainda menores, porém, na época, foi um grande avanço o que Demócrito disse e o que ele fez. Então, para a gente fechar o nosso estudo hoje, nós vimos as escolas pré-socráticas. E eu sugiro você aprofundar um pouquinho mais. Estuda um pouquinho mais sobre a escola jônica, a escola pitagórica, eleática, a pluralidade. E eu quero ressaltar aqui os dois que, na minha opinião, eu acho que foram muito importantes.
e que ditaram muitas coisas maravilhosas. Foi Pitágoras, a questão dos números, da numerologia, da aritmética, e Demócrito com o seu conceito de átomo. Ok? Então inscreva-se aqui no nosso canal, compartilha os nossos vídeos. Se você gostou, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis e vamos acompanhar as próximas aulas e vamos entender e estudar mais sobre a filosofia. Eu sou Oswaldo Neto, um beijo, um abraço e até a próxima aula.